Numa noite em que a chuva parecia querer apagar tudo, Leonor ouviu um som que não pertencia ao vento, um chorinho fraco, abafado pelo barro e pelos cascos da carroça. A penumbra da estrada mal deixava ver o trilho, e apenas o lampião, preso ao balanço frouxo, fazia círculos amarelados no escuro. Ela puxou as rédeas, sentiu o cheiro de terra molhada e percebeu entre as poças um pequeno corpo encolhido junto ao barranco, protegido por um trapo que já não protegia mais nada. Leonor era viúva há 8 anos. Os dedos enrijecidos pelo trabalho na roça aprenderam a costurar, a remendar roupas e também a remendar saudades. Saía cedo, voltava tarde, vendia os mantimentos na pequena venda da vila, com um sorriso que não se deixava apagar. O filho, Antônio, havia crescido a seu lado. Era brio e temor na mesma medida. Trabalhava no campo e, como todo homem jovem, guardava um receio forte pelo que os outros diriam. Mas naquela noite, o receio ficaria à margem da estrada, enquanto Leonor se ajoelhava no barro. A menina tremia, o cabelo grudado na pele, os olhos grandes, um assustado que não sabia nomear palavras, e um vestido que devia ter sido bonito antes de se perder no tempo. Leonor tirou o casaco, colocou o corpo miúdo no colo, sentiu ossos que peitavam contra os seus, e falou baixo, como quem fala com pessoas que precisam de ordens suaves para viver de novo. Calma, meu anjo. Vamos embora. Você vai ficar quente. Segurou-a firmemente, enrolou-a no próprio cobertor e colocou a menina na carroça, protegendo-a do vento como se fechasse com os próprios braços a porta de uma casa antiga. Voltar até a venda foi um trecho que pareceu mais longo que todas as estradas que já fizera. O lampião do fundo das mãos, a respiração quente junto ao ouvido da criança e o barulho tênue da chuva como se chorasse junto com elas. Em casa, o fogão era uma lucerna de calor. O mingau amassava no tacho como um abraço simples. Farinha, água, um fio de mel que restara de dias de feira. Leonor aquecia, assim como aquecia as mãos da menina. Passou água morna num pano, limpou o rosto da pequena com delicadeza, e as coisas pequenas começaram a reconstituir o mundo. Os olhos voltaram a brilhar, os lábios a morder o ar com curiosidade. Como te chamas? Perguntou Leonor, mais para si do que esperando resposta. A menina não respondeu com o nome. Chamou-se com um soltar de ar e um olhar que dizia que talvez não houvesse mais ninguém para dizer aquele nome. Leonor então escolheu um. Chamou-a de Cecília. O nome vinha de uma oração antiga que a mãe lhe ensinara. Batizou ali, entre o cheiro do mingau e o lampejo do fogão. Chamou e repetiu, e fez a palavra entrar como se fosse um cobertor. Antônio acordou pela manhã, com o atraso de quem dormira mal. Ao ver a criança, os músculos do rosto se enrijeceram. Não era apenas surpresa. Havia um medo que vinha de coisas maiores, como a vila que olha e fala e julga com rapidez. Mãe, a senhora fez o quê? Sussurrou, olhando a menina que dormia com a boca aberta. Trouxe-a para dentro, meu filho. Não a deixaria ali para a chuva tirar tudo o que restou. Antônio ficou com os olhos baixos. Naquele lugar onde reputação contava, acolher um anônimo podia ser visto como convidar problema. Mas a casa cheirava a mingau e a pão queimado, e Cecília respirava agora com segurança. As mãos dela, pequenas, apertaram o dedo de Leonor, e isso foi, no coração dela, um selo que nem as palavras do mundo poderiam rasgar. Os primeiros dias foram feitos de tateios e de descobertas. Cecília não falava muito. Pouco a pouco, aprendeu a chamar Leonor de mãe, quando a fome apertava e quando o frio mordia. Leonor ensinou a menina a lavar as mãos no tanque, a enfiar a agulha no pano sem medo de erguê-la, a cantar cantigas esquecidas que falavam de lavadeiras e de navios que não existiam naquele sertão. As noites se enchiam de histórias e de promessas silenciosas. Leonor, viúva que acalmara outros corações com as próprias mãos, agora tinha um pedaço novo de vida para costurar. A nova rotina trouxe também uma transformação que não estava somente em casa. O cotidiano entre o fogão e a feira desenhou cenas de ternura. Cecília aprendendo a comer com colher, Leonor mostrando como segurar uma moeda sem perder o valor das coisas.
Antônio ensinando a menina a empurrar a carroça vazia quando o buraco da estrada prendia as rodas. Eram imagens que, para quem olhasse com olhos ternos, pareciam pequenas certezas que se formavam como bolos no forno. Mas a vila vê com olhos longos. Notícias pequeninas correm mais rápidas que o vento. No primeiro dia em que levaram pão à venda, as línguas já vinham prontas para suturar o que desconheciam. Tia Benedita, senhora que segurava as tradições como quem guarda joias, ergueu a sobrancelha e deixou escapar, entre os sacos de fubá, comentários que tinham a ferocidade de uma sentença. Dizem que a Leonor anda com uma criança. De repente apareceu na estrada, sozinha. Já pensou? Murmurou, para quem quisesse ouvir. As versões cresciam como se fossem pães na brasa. Uns diziam que a menina fora abandonada por uma mulher que fugira, outros que algum homem sem pena deixara a cria na beira do caminho. Rumores sempre querem mais do que a verdade e fazem dela um sapato apertado que ninguém quer calçar. Antônio ouvia as vozes e sentia o peso de um futuro que poderia ser menor, menos respeitado, e até ele próprio começou a duvidar se tinham agido certo. Leonor sentia a pressão como uma chuva fina que corrói a roupa, mas a mesma pressão clareava decisões. Certa tarde ouviu na venda que havia um orfanato numa vila vizinha, uma casa com registro, com pessoas que cuidavam de papéis e de crianças, que eram responsáveis. A história do orfanato chegara como uma luz, segura, regulada, uma promessa de proteção quando a proteção em casa podia não ser suficiente. Enquanto isso, em casa, Cecília abria os olhos e mostrava talentos pequenos. Gostava de ouvir as histórias de quando o mar passara pela boca das mulheres mais velhas. Gostava de enfiar as mãos no saco de farinha e espalhar pó branco no rosto como se fosse brincar de lua. Leonor ria dessas coisas simples e sentia o trabalho de cura que atos cotidianos faziam de dentro para fora. A menina ia perdendo o frio que a chuva deixara, e Leonor ia recuperando pedaços de si que achara perdidos no luto. O dilema apareceu nítido numa manhã clara, quando Antônio veio com o jornal rústico que o delegado costumava deixar na venda. Havia um parágrafo sobre procedimentos. Crianças encontradas sozinhas são alvo de averiguação. Não havia nada de sensacionalista no impresso. Havia apenas a concretude de uma lei que protegia crianças e buscava explicar onde estavam os pais. Antônio leu o trecho em voz baixa e, por um instante, seu rosto se tornou um mapa de preocupação. Mãe, disse, com calma que não vinha do peito, e se alguém vier perguntar? E se acharem que é caso de abandono? Eles podem levar a menina. E quem prova que a gente cuida bem? Leonor olhou para Cecília, que brincava com um novelo de linha velho, enrolando-o nos dedos como se fosse um segredo precioso. No coração dela havia uma certeza. Não podia permitir que o acolhimento fosse arrancado por medo. Mas também sabia que a lei não era inimiga. Antes era uma rede de segurança para crianças. Era preciso ser sensível às exigências sem perder a ternura. E assim nascia um plano que unia prudência e afeto. Decidiu que, por mais que o lar fosse acolhedor, a segurança de Cecília precisava de selo institucional até que a origem fosse esclarecida. Foi uma decisão que rasgou a garganta, levar a menina ao orfanato, formalizar a situação, mas sem romper o fio afetivo que já existia. Se a vila olhasse torto, se o delegado aparecesse com papéis e dúvidas, Leonor queria estar ao lado de Cecília, não do outro lado, protestando coitados que desconheciam o cuidado. Na manhã em que partiu para o orfanato, o céu tinha uma claridade que parecia limpa. Leonor empacotou o que podia, algumas roupas, o novelo de linha, umas moedas para o registro. Em silêncio, segurou a mão de Cecília e falou: "Vou levar você a um lugar que cuida de crianças, mas eu volto. Eu prometo que volto." A menina apertou a mão dela e, pela primeira vez, sorriu sem medo. O sorriso era um sinal de confiança, uma passagem. Antônio ajeitou a carroça. Tinha no olhar uma mistura de orgulho e tristeza. Deixaram a vila como quem deixa um quarto com a janela aberta, esperando que o que se fez ali não fosse tomado como erro. O orfanato ficava num povoado um pouco mais adiante. Era uma casa de pedra, com portas de madeira gastas e janelas que guardavam vozes. Havia um pátio central onde algumas crianças corriam com pés descalços e o calor humano que emanava dos corredores parecia vir da luta de muitas mãos. A responsável pelo lugar, Dona Rosa, era uma mulher de olhar firme, que conhecia papéis e nomes e, sobretudo, sabia separar o que era urgência administrativa do que era a afeição verdadeira. "Trouxe uma criança", disse Leonor, com a voz que tremia só um pouquinho. Dona Rosa avaliou a menina com a calma de quem já vira outros olhos. Fez perguntas práticas. Onde foi encontrada? Por quem?
se havia marcas visíveis, se a mulher que trouxe tinha documentos. Depois, anotou tudo num caderno de capa gasta. Havia formalidade, e na formalidade havia, curiosamente, respeito. O orfanato não tomava decisões por impulso. Investigava, registrava, preservava. Leonor então assinou o registro como encontrante, e isso dava à menina um lugar seguro dentro do sistema até que uma origem fosse esclarecida. Mas quando Leonor se preparou para ir embora, sentir a mão de Cecília soltar a sua fez uma dor real, aguda. Nem o caderno, nem o selo, nem a formalidade podiam substituir uma noite onde alguém embrulhara o corpo pequeno para o calor. E foi nesse momento que Leonor tomou uma decisão que mudaria o curso das coisas. Eu vou voltar, disse, e não era promessa vã. Eu vou passar o meu tempo aqui, vou ajudar, não vou abandoná-la por causa de papel. Dona Rosa olhou com um misto de surpresa e gratidão. No orfanato havia sempre necessidade de mãos, para cozinhar, para costurar, para ler em voz alta, para lavar lençóis manchados de correrias. A oferta de Leonor era em termos práticos uma bênção. E assim, naquele pátio de pedras, uma viúva da vila tornou-se voluntária. Não por heroísmo teatral, mas por um compromisso concreto, doar seu tempo. A doação não era apenas ir ali e depois voltar, era ocupar horas, levar histórias, ensinar a bordar e devolver cuidados que nada no papel poderia provar. Nos primeiros dias de voluntariado, Leonor ocupou o tempo com tarefas humildes. Varreu o pátio, ensinou Cecília a arrumar a cama, costurou um remendo numa camisa de outro menino. Sentou-se nas tardes, à sombra de uma mangueira, e começou a ler com voz arrendada, uma letra de cada vez para crianças que, como Cecília, precisavam ouvir até o mundo voltar a fazer sentido. A reação da vila, no entanto, não cessou de borbulhar. Alguns aplaudiram. Há sempre quem admira quando um gesto é também público. Outros acharam que ela estava tirando vantagem, que se meteu onde não devia. Tia Benedita continuou a comentar, desta vez com um acréscimo. Agora virou protetora do orfanato, como se tudo isso fosse bondade sem consequência. Antônio, por seu turno, sentia-se dividido entre o orgulho que latejava ao ver a coragem da mãe e o medo de que os olhares da vila transformassem aquele laço em mancha para a família. No orfanato, Leonor conheceu, além de Dona Rosa, a irmã Amélia, uma mulher mais jovem que o delegado chamava de madrasta das crianças, porque tinha um jeito de acarinhar que parecia feito de manteiga. Amélia tinha um humor prático e um coração que não se abria com facilidade. Observou Leonor com alguma reserva, mas rapidamente se rendeu ao jeito determinado daquela viúva que costurava a esperança com linhas grossas. Você veio por vontade, disse Amélia numa das primeiras tardes, enquanto passava sabão nas panelas. E não por necessidade. A maioria que vem aqui tem pressa de mostrar que faz algo. Você não. Veja o tempo que fica. Isso é raro. Leonor sorriu, e naquele sorriso havia fé. Doar tempo não era gesto que coubesse numa foto. Era presença. Eram mãos que se aconchegavam nas dores e nos brinquedos quebrados. Era, sobretudo, repetir pequenos rituais. Fazer chá, arrumar as camas, ouvir nomes que às vezes soavam como lamentos. Entre as crianças, Cecília começou a se soltar. Havia, no pátio, outras vidas que se enredavam numa nova realidade. Ela fez amizades. Às vezes corria e batia o joelho, e Leonor corria também. Seu trabalho no orfanato transformou-se num tecido entrelaçado com a vida da menina. Cada dia que passava, Leonor reforçava seu compromisso. Ela era a ponte entre a casa que abrira e a instituição que guardava. Mas, como toda ponte sobre rio, havia correntes por baixo. Enquanto Leonor dava cabe a cabe com costuras e risos, vozes na vila aumentaram a intensidade do rumor. Havia quem perguntasse pelo pai da criança, se existia, se voltaria, se havia alguém culpado. Alguém falou num homem que fora visto meses antes, rumando para a cidade grande. Outro dizia que talvez houvesse uma madrasta despedaçando o coração de alguém. Boatos são como sementes. Bastaram poucas crias para brotarem acusações velhas. Numa tarde, quando Leonor voltava do orfanato com um saco de roupas remendadas, encontrou tia Benedita na porta da venda, olhando para o horizonte como se esperasse ver aparecer qualquer sinal de ordem. Sabe, Leonor, disse a mulher, sem maldade explícita,
com o ar de quem julga por costume. Há quem diga que toda criança tem um lugar. Uns dizem que é na casa do pai, outros que é onde a sorte arma a vida. Mas você sempre teve um coração grande. Só cuidado com o que o mundo cobra. Leonor ouviu, e não respondeu na hora. O coração dela batia numa curiosidade antiga. Ela sabia que o mundo cobrava, mas também sabia que a vida cobrava por outro lado. Pedir contas a quem se recusa a cuidar seria injustiça. Ela estava disposta a pagar esse preço. Por isso doou seu tempo ao orfanato. Por isso quis ser ponte, e não muro. Na vila, a notícia de que Leonor passara a voluntariar-se ganhou espaço. Alguns visitaram o orfanato para ver com os próprios olhos. Outros apenas repetiam a história com acrescidos dramáticos. Antônio, por sua vez, encontrava no rosto da mãe a convicção de quem não regressa ao comodismo do mundo. Aprendeu, entre folga e trabalho, que coragem nem sempre exige espada. Às vezes exige tempo, e tempo é moeda escassa. Passaram-se semanas, e naquela rotina de idas e vindas, houve momentos que pareciam costurar novamente a história da casa. Leonor bordava, enquanto Cecília lia devagar as letras que a vila havia ensinado. Havia dias de festa no orfanato, com pão compartilhado e cantigas. Havia também tardes de burocracia, quando Dona Rosa preenchia papéis e anotava informações. Foi numa dessas tardes que um homem na venda começou a perguntar, com voz de quem tenta encolher a mágoa, se alguém não vira, nos arredores, um sujeito questionável, que poderia ser pai de uma criança. A pergunta ficou solta no ar. Palavras como pai e arrependimento mexem com coisas que estavam quietas. Para Leonor, que costurava pequenos retalhos para as crianças, a ideia de um pai surgindo trouxe uma série de imagens, reencontros, perguntas, responsabilidades. Não sabia se o homem existia, mas sabia que, se aparecesse, seria preciso compor um acordo que salvasse o bem-estar da menina e, ao mesmo tempo, permitisse o reparo humano. Ao anoitecer, quando voltou para casa, sentou-se na soleira e olhou o espaço onde agora havia um assento reservado para Cecília. A criança dormia no orfanato, segura e com um cobertor novo. Leonor sentiu o vazio e, em seguida, uma chama de determinação. Doar tempo era também preparar-se para tudo, para o bem e para os complicados encontros do mundo. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, haveriam perguntas que precisavam de respostas. Mas também sabia que, independentemente das respostas, o mais importante era que alguém estivesse ali quando as respostas chegassem. Na madrugada seguinte, a chuva veio fraca, como quem limpa o pó do dia. Leonor fechou os olhos por um momento e lembrou-se do marido que o tempo levara. Como lhe ensinara a rezar sem palavras, só com os gestos. E então pensou em Cecília e no futuro que estava costurando, ponto a ponto. Sabia que doar seu tempo ao orfanato não era apenas uma ação social. Era um pacto de amor que preservaria a dignidade daquela menina, sem transformar a história numa novela de prisões e culpa. O que ninguém ainda sabia naquela manhã que raiava a calma era que o destino costuma ter pressa e que as pontes que se erguem com afeto nem sempre protegem-se sozinhas. Havia na vila e nas estradas olhares apostos, vozes que buscavam dono, pedaços de passado que, muito provavelmente, começaram a se mexer naquela mesma hora. Leonor preparou o café, engraxou as botas, tomou o caminho conhecido para o orfanato. Ao atravessar a praça, passou por Antônio, que ajeitava uma corda de carroça. Ele olhou-a com um misto de gratidão e preocupação. "Vai com calma, mãe", falou ele. "Aqui ou lá, eu tomo conta." Ela sorriu e seguiu. No pátio do orfanato, as crianças correram ao ver a figura já conhecida. Cecília correu também. A senhora que organizava a cozinha acenou e Leonor sentiu outra vez o chão firme sobre os pés. Era ali que queria ficar. Era ali que sua presença fazia sentido. No entanto, quando a linha do dia avançava para o meio-dia, chegou à venda uma notícia sussurrada. Um homem, numa carroça, mais adiante na estrada, fora visto perguntando por uma menina que teria desaparecido dias atrás. Palavras como quem e onde começaram a se multiplicar. A viúva, que já observava Leonor, agora mirava também o orfanato. O pátio encheu-se de perguntas mudas. Leonor ouviu da boca de Dona Rosa que talvez aquele homem fosse apenas um viajante. Ouviu também que, se fosse familiar, procuraria o estabelecimento. Não se desesperou.
Mas na cartografia íntima do coração, o aviso plantou uma semente de alerta. Era preciso estar pronta, pronta para proteger, pronta para ouvir, pronta para decidir. E foi ali, com a respiração ainda quente da caminhada e as mãos manchadas de farinha do almoço, que Leonor recebeu um bilhete simples, dobrado várias vezes, deixado por alguém que não quis ser visto. O bilhete dizia apenas: "Ele está voltando. Tome cuidado." Não havia assinatura. Havia, porém, uma tensão que fez o ar ficar mais denso. Leonor guardou o bilhete no bolso, como quem guarda uma pedra que pode ser útil ao atravessar um rio. Pensou nos próximos passos. Continuar a doar seu tempo ao orfanato, manter o vínculo afetivo com Cecília e velar pela menina com a mesma coragem que a trouxera da beira da estrada. A vida, pensou, consistia muitas vezes em aceitar que o amor exige resistência. Havia ainda muita estrada pela frente, muita história para costurar. E enquanto o sol se punha em tons dourados sobre as telhas da vila, Leonor fez o que sempre fizera. Encheu um prato para si, ajeitou a cadeira junto à janela, pegou o novelo de linha e começou a remendar, ponto por ponto, o que a vida foi pedindo que ela remendasse. Ainda havia vozes que perguntariam, autoridades que precisariam agir com cautela e um homem cuja chegada prometia trazer respostas. Ela sabia que nada na vida era simples. Sabia que o que importava, no fim das contas, era estar presente quando a necessidade viesse. Se esta história te toca, conte de onde você assiste e se já presenciou um gesto de alguém que doou tempo sem esperar aplausos. Fica comigo, há muito mais por vir. Ao deixar o orfanato naquela tarde, Leonor sentiu a respiração da vila diferente, como quando se aproxima uma tempestade anunciada. O sorriso das crianças ficou preso no ar por um momento, e ao virar a esquina, escutou passos mais rápidos. Um jovem chegou com notícias. Um homem havia sido visto do lado de fora da estrada principal, perguntando por uma menina. Nada confirmado, apenas um corpo de rumor que se movia, pronto a encontrar abrigo na primeira casa que abrisse a porta. Leonor apertou o passo. No peito, a sensação de que uma encruzilhada se aproximava fez com que cada pensamento se tornasse claro. O orfanato precisava dela. A menina precisava. A vila, com seus olhos atentos, precisava aprender que amar pode custar caro. Antônio esperava em casa, talvez temendo o que o mundo diria. Havia ali uma estrutura delicada, parecida com a teia que separa uma música do silêncio. Quando passou diante da venda, viu tia Benedita conversando com Amélia, que em algumas ocasiões tinha sido descrita como madrasta. Elas olharam-na e por um instante a vila pareceu prender o fôlego. Alguém comentou sem rodeios que talvez o tal homem fosse pai, que talvez chegasse para reivindicar, e que a lei poderia obrigar a separação se não houvesse prova de vínculo. A palavra reivindicar soou como uma lâmina. Leonor sentiu uma onda de cansaço e, ao mesmo tempo, a convicção de que não recuaria. Decidiu então que faria o que soubera fazer melhor, estar presente. Doaria tempo não apenas para o orfanato, mas para assegurar que a menina não fosse um número em papéis. Estaria nos corredores quando houvesse perguntas. Estaria no banco quando chegasse o homem que procurava. Não porque acreditasse que seu gesto bastasse para resolver tudo, mas porque sabia que, sem presença, o cuidado se perde. E assim, com passos medidos e o coração preso a uma promessa, direcionou-se ao orfanato. A noite caíra com presságios, e o lampião do caminho tremia com o vento. Portas fechavam-se por proteção, e olhares se voltavam. No ar um sussurro. Talvez algo grande estivesse por vir, algo que obrigaria a vila a escolher entre simples julgamentos e um modo novo de amar. Leonor entrou no pátio, ajeitou a manta no banco onde costumava sentar-se e esperou pelos próximos dias, sabendo que, ao doar seu tempo, havia acendido uma chama que seria difícil de apagar. O bilhete no bolso de Leonor pesou como pedra durante toda a tarde. Ao anoitecer, o rumor que vinha pela estrada tornou-se fato. Homens na praça, vozes baixas, passos mais firmes. Quando o delegado de Castro apareceu, não trouxe o frenesi de um carrasco, trouxe a caligrafia austera da lei e uma expressão que tentava equilibrar dever e sensibilidade.
Veio acompanhado de 2 auxiliares, com papéis enrolados num tubo de couro. Nada que lembrasse a violência que os rumores prometiam, mas tudo que lembrava a inevitabilidade do processo. Senhora Leonor? Perguntou o delegado, sem formalismos desnecessários, como quem fala com alguém que já deu provas de coragem. Fomos informados que a senhora encontrou uma menina na estrada. Há obrigações a cumprir. Precisamos registrar, averiguar e assegurar o melhor interesse da criança. A voz dele era mais guia do que sentença. Explicou com paciência que a lei exigia a averiguação sempre que uma criança fosse encontrada desacompanhada, procurar parentes, verificar registros, lançar um procedimento de proteção. Que o objetivo não era punir, mas garantir segurança. Falou também da possibilidade de colocação em abrigo provisório, enquanto as buscas e verificações ocorriam. Não foi hostil, foi claro. Leonor ouviu tudo. O coração apertou no mesmo compasso de quando a segurara no colo, encharcada de chuva. Sabia o que a formalidade poderia significar: distância, papel, tempo. Sabia também que negar o processo seria, de certo modo, negar um mecanismo que podia proteger Cecília no futuro. E havia, por trás de sua decisão, algo prático e humilde. Ela não queria que a menina fosse um caso que ninguém mais lembrasse. Queria estar presente. Eu sei do que a senhora fala, delegado, respondeu ela. Quero que se faça o que for preciso para o bem dela. Mas peço que me permitam ficar por perto. Ela já conhece meu cheiro. Não quero que se perca o pouco de confiança que deu hoje. O delegado inclinou a cabeça, avaliou o rosto de Leonor. Notou ali a honestidade e o tipo de presença que nem todo papel poderia reproduzir. Pediu então que, por hora, a menina fosse conduzida para a delegacia apenas para registro e exame, procedimentos breves, mas necessários, e que Leonor os acompanhasse. Nada de fechamentos abruptos. Aquele era um momento de transição, não de ruptura. No caminho até a sede do delegado, o ar parecia mais pesado. Cecília apertava os dedos em volta do novelo de linha que Leonor deixara com ela, e os olhinhos grandes só não se encheram de pavor porque havia a mão firme ao seu lado. Ao chegarem, foram recebidos num salão simples, com mesas de madeira onde pessoas assinavam nomes, e onde havia um mugir quase doméstico de papéis. O escrivão fez perguntas rotineiras, onde a encontrara, quem soubera do fato, se havia sinais de agressão. Tudo era anotado com cuidado, sem pressa burocrática, porque cada palavra ali podia virar proteção ou perigo. Enquanto isso, a vila fervilhava em volta como panela em fogo baixo. Alguns queriam saber tudo, outros, menos curiosos, apenas observavam pela fresta. Antônio ficou em casa, segurando o espaço que a mãe deixara vago por algumas horas. Havia um cansaço no seu rosto, uma espécie de vigília que se toma quando se ganha responsabilidade por escolha alheia. Na delegacia, depois dos papéis e de perguntas que a menina respondeu com olhares mais do que com palavras, surgiu a figura que ninguém naquela sala esperava ver. Um homem de passos hesitantes, roupa remendada, o rosto recortado por noites de estrada. Tinha uma barba rala, os olhos encharcados de cansaço e arrependimento. Chamava-se Joaquim. Ao vê-lo, Cecília congelou. O homem largou a carroça num tropeço e aproximou-se com as mãos vazias, sem dinheiro, apenas com o ruído do que perdia ao longo dos anos. Havia na sua voz um jeito quebrado de quem pediu desculpas ao vento por não ter sabido voltar antes. "É minha filha", disse, quase num sussurro que queria parecer força. Eu fui embora para tentar arrumar trabalho, mas perdi o caminho. Quando soube, corri. Não sabem o que eu passei. Peço que me deixem explicar." O delegado de Castro ouviu-o com a postura de quem não se intraga a julgamentos fáceis. Perguntou pela documentação, pelo paradeiro, pelos passos que o trouxeram de volta. Joaquim não trouxe muito além de palavras e arrependimento. Não tinha certidões, nem testemunhas prontos a confirmar sua história. Tinha, porém, o testemunho de quem veira até ali, marcas de estrada e uma promessa de conserto. Dona Rosa, do orfanato, foi chamada a depor como pessoa de referência, alguém que sabia como aqueles processos costumavam funcionar e que poderia indicar se haveria riscos em uma reintegração imediata. Amélia, mais prática, observou em silêncio, mas quando perguntou ao homem se tinha condições de sustentar uma criança, alguém viu as mãos dele tremerem. "Eu sei que errei",
falou Joaquim com honestidade crua. Fui fraco, mas quero consertar. Não peço perdão para apagar o passado. Peço chance de mostrar que posso ser pai. Se for preciso, faço qualquer trabalho. O delegado ponderou. Suas responsabilidades exigiam cautela. Não podia entregar a menina sem garantias mínimas. Mas também sabia, por experiência, que afastar uma criança de quem a buscava, sem dar-lhe uma foto de prova, só aumentava o dano. Propôs então um caminho intermediário, uma averiguação, a assinatura de um termo de responsabilidade provisória, visitas supervisionadas e a exigência de que Joaquim demonstrasse condições práticas de sustento em prazo ajustado. E mais, sugeriu que Leonor mantivesse sua presença junto à menina no orfanato como pessoa de referência afetiva naquele período de transição. Era, em termos práticos, um acordo que buscava proteger a criança e, ao mesmo tempo, não criminalizar o arrependimento. Joaquim aceitou. Assinou como pôde, com mão trêmula. Prometeu procurar trabalho nas proximidades e solicitar apoio do orfanato para a reinserção. O delegado fechou o documento com uma carimbada que não era sentença, mas era um laço jurídico mínimo. Haveria acompanhamento e revisão daquele arranjo em tempo certo. Quando Cecília ouviu as palavras de Joaquim, encostou-se ao ombro dele com um movimento de reconhecimento infantil. Não sabia nomear arrependimento, sabia nomear cheiro. Joaquim, por sua vez, chorou em silêncio, talvez pela primeira vez no lugar certo. Leonor ofereceu uma mão, não para tomar, mas para segurar. Havia ali um concerto lento que só o tempo poderia costurar. A notícia do acordo correu pela vila com uma velocidade que só a curiosidade sabe ter. Alguns comentaram que a lei tivera consciência, outros disseram que a tal bondade só servia para dar leniência a quem menos merecia. Tia Benedita, com um olhar que já fora ríspido, cruzou-se com Leonor e, num instante que parecia maior do que as palavras, deixou cair um quase pedido de desculpas. Fiz suposições, começou ela, como quem desamarra um vestido muito justo. Perdoe o que disse. Não devia ter julgado antes de saber. Leonor apenas sorriu, porque seu sorriso tinha o tamanho dos dias que passara costurando a ausência com presença. Antônio, por seu lado, observava o pai biológico com uma mistura de desconfiança e uma curiosidade quase infantil, que lembrava seu próprio percurso até ali. Era a primeira vez que via um homem vindo da cidade, voltando, como quem tenta consertar a própria casa. Nos meses que se seguiram, o que houve foi trabalho de ambos os lados. Joaquim arranjou um emprego na serraria do povoado vizinho. Acordou cedo, voltou à noite, trouxe pequenas coisas ao orfanato. Uma corda, uma caixa de ferramentas, uma moedinha a mais para o leite. Não foi transformação instantânea, foi um esforço constante, feito de passos pequenos. O delegado marcou visitas, o orfanato fez relatórios, e Leonor manteve a rotina de voluntariado que a tornara tão conhecida entre as crianças. O papel de Leonor mudou um pouco, menos universitária em teoria, mais guardiã na prática. Continuava a levar histórias e a ensinar bordado, os mesmos gestos que aprendeu com o marido falecido. Mas agora também acompanhava as evoluções do caso, participava das reuniões com Dona Rosa e com o delegado. Era ponte e também testemunha. Quem viera trazer a menina dera mãos para segurá-la, e agora precisava mostrar responsabilidade para manter o vínculo. A vila observava. O mesmo lugar que murmurara agora via sinais simples de transformação. Antônio começou a falar com o pai biológico de forma gradual. Não foi amizade instantânea, foi tentativa. Em dias de feira, Joaquim aparecia com pequenas fiadas de madeira. Fazia graça para a menina e, em silêncio, deixava um ramo de flores secas junto à porta da venda. Gesto simples, humano, que mostrava zelo. Houve também resistência. Alguns, acostumados à palavra rápida, murmuraram que aquele homem poderia voltar a desaparecer. Havia dúvida na calçada e entre as dúvidas surgiam perguntas prudentes. Era possível confiar nos passos alheios? O delegado, sensato, manteve-se vigilante. O orfanato, atento, não permitiu improvisos. Cecília, no entanto, tinha uma tendência simples. Ela preferia o contato a palavras grandes. Amava o novelo de linha, gostava da história da mulher que costurava o mundo com pontos pequenos, e começou a frequentar as tardes no orfanato com alegria. Aprendeu a juntar letras no terreiro que Dona Rosa improvisara. A cada palavra lida, seu rosto se abria. Leonor era a presença fixa. Cozinhava com as crianças, remendava roupas e às vezes sentava no banco para costurar enquanto a menina cobrava atenção. Os vínculos cresciam como ervas boas no quintal após a chuva.
Com o passar do tempo, a vila foi mudando de tom. Tia Benedita, mais cuidadosa, passou a acenar à distância. Amélia, que antes guardava reservas, foi afagando o gesto. Sentou-se ao lado de Leonor em mais de uma ocasião e, entre panelas, confessou que admirava a perseverança dela. Antônio aprendeu que coragem nem sempre rima com fama. Às vezes rima com rotina. O que parecia improvável tornou-se costume. Joaquim pagava parte das despesas que o orfanato apontava. Havia visitas regulares e, em algumas tardes, ele trazia histórias da cidade grande. Histórias que para as crianças do pátio eram como contos de um mundo maior. Lentamente, o pai foi se tornando figura de apoio. Não se pode dizer que a confiança foi selada num ato só. Foi um trabalho cotidiano, com falhas e recomeços, e com reconhecimento. Quando um homem volta e insiste em ficar, o gesto pesa mais do que o passado. Houve momentos de crise. Certa vez, uma enfermidade leve atingiu o pátio e alguns meninos tiveram febre. A ansiedade trouxe de volta velhas peles, vozes que pediam respostas. Joaquim, nesta hora, perdeu algumas noites de sono e foi visto junto aos enfermeiros, cedendo esforço e pequeno dinheiro. O delegado, que acompanhava o caso, comentou com a calma de quem já vira muitas histórias que responsabilizar alguém não é só tomar posição diante de papel, é manter presença quando o outro precisa. E Joaquim manteve-se. Passaram os anos com um ritmo costumeiro. Aulas improvisadas, festinhas de São João, noites em que as crianças se empoleiravam para ouvir as histórias de Leonor sobre navios que não existiam. Cecília cresceu. Os anos fizeram dela uma jovem de olhos vivos e mãos firmes. Aprendeu a bordar, a costurar e a ler as linhas do mundo que se desenrolava à sua volta. Seu nome virou presença na venda, nas praças e nas histórias contadas nas manhãs lentas. Quando completou 15 anos, houve na vila um pequeno festejo. Não foi algo grandioso, apenas uma mesa com bolos emprestados, fogos de artifício improvisados e o sorriso de pessoas que tinham aprendido que histórias se consertam com o tempo. Antônio, com orgulho discreto, olhava para a menina que crescera sob a sombra de sua mãe e percebeu que o que fora encarado como problema tornara-se soma. Tia Benedita, com os cabelos mais curtos pelo tempo, aproximou-se de Leonor com um embrulho simples, um lenço bordado com flores. Para a mulher que não desistiu, disse ela em voz mais suave do que de costume. Obrigada por não ter deixado. Aquele reconhecimento público teve efeito profundo. Não apagou as vozes contrárias, mas desalinhou a censura. A vila, lenta como sempre, começou a perceber que os gestos concretos se mostram ao longo dos dias. Na sequência de anos, Cecília tomou uma decisão que ninguém havia forçado e que ninguém esperava de forma tão clara. Queria aprender ofício e cuidar. Não era uma escolha de resignação, era uma escolha de sentido. Viu na costura um modo de sustento e, sobretudo, um modo de dar continuidade ao que aprendera com Leonor. Transformar retalhos em coisas úteis, dar forma ao que parecia inútil. Passou a bordar roupas, remendar mantas e aos poucos as mãos dela conquistaram clientes na vila e na região. Houve também outro gesto que entrou no compasso da vida. Joaquim procurou regularizar sua situação. Não por pressa de provar a ninguém, mas por necessidade de si mesmo. Procurou concílio com o delegado, com o suporte de Dona Rosa. Procurou aprender a ser pai todos os dias. Em alguns momentos falhou. Em outros, foi presença constante em atos simples. Trazer pão, comparecer nas consultas, ficar nas manhãs de festa. O contrato social que se fez entre eles foi costurado com termos humanos, responsabilidade, trabalho e, acima de tudo, presença afetiva. Leonor, por seu turno, permaneceu no orfanato. Doar tempo ali deixou de ser apenas serviço voluntário para se transformar em missão cotidiana. Ela era a referência que todas as crianças queriam por perto, sabia remendar roupas e remendar corações. Não se tratava de glória, tratava-se de companhia. Ao longo dos anos, ela ensinou meninos e meninas a costurar, a contar histórias, a fazer pão. E, em troca, recebeu afeto, cartas com desenhos, pulos nos ombros e, de vez em quando, uma flor seca deixada na almofada onde costumava sentar. O tempo trouxe também um movimento delicado na vila. Pessoas que antes julgavam apertavam a mão de Leonor com um novo respeito. Algumas traziam bolos, outras palavras de reconhecimento. Tia Benedita passou a levar à venda um sabonete feito por Cecília. Amélia ajudava a costura com seu jeito prático. A história que antes correra como rumor transformou-se em exemplo pequeno, mas real. Quando alguém doa tempo, esse tempo volta em cuidado. No aniversário de 20 anos daquele encontro na estrada,
a vila programou uma celebração silenciosa. Não foi algo anunciado com cartazes. Foi um alinhamento de pessoas que, de modo espontâneo, quiseram homenagear quem dera tanto. Naquele dia, Cecília, já mulher, trouxe uma manta grande, feita com retalhos de tecidos que Leonor guardara. A manta tinha em cada pedaço um fio das histórias que viveram. Retalhos do vestido que ela usava na primeira noite, pedaços de camisas de Joaquim, um bocado do avental de Dona Rosa. Era a representação física de vidas que se entrelaçaram. Leonor, com os cabelos agora mais brancos, recebeu a manta com mãos que tremiam um pouco menos que antes. Sentiu em cada ponto o passado remendado. Antônio, ao olhar para a cena, entendeu que reputação e coragem são coisas diferentes. A reputação muda com o vento, a coragem permanece. Joaquim, em pé ao lado da filha que crescera diante de seus olhos, chorou de novo, mas dessa vez com um choro menos desesperado, mais grato. A vila se transformara, devagarinho, numa comunidade que aprendera a olhar e a agir, não por heroísmo coletivo, mas por pequenas decisões individuais que, somadas, geraram mudança. O delegado que acompanhara o caso festejou em silêncio, satisfeito com o processo que protegera, mas também aliviado por ver que a lei, quando aplicada com equilíbrio, pode conciliar justiça e misericórdia. E então veio o que para muitos foi o ponto culminante da história. Anos depois, quando as rugas de Leonor já desenhavam mapas no rosto, Cecília voltou à casa onde tudo começara, agora acompanhada por um marido simples e por um menino recém-nascido enrolado num pano. Inacreditável, disseram alguns. Não porque houvesse algo sobrenatural, era inacreditável no sentido de ser belo, raro. A menina resgatada tornara-se mulher que retornava para cuidar de quem a protegera. A visita aconteceu numa manhã em que o sol parecia escolher dourar tudo com calma. Cecília e o pequeno bateram à porta. Leonor abriu. Seus olhos demoraram um segundo a reconhecer os traços que o tempo moldara. E depois, como quem reconhece uma música antiga, sorriu com a mesma doçura de outrora. Havia ali uma cena que parecia fechada com um nó de afeto. O novelo de linha passara de mão em mão, e agora fazia parte de uma história que se perpetuava. "Mãe", disse Cecília, sem cerimônia, e o chamado soou tão natural que qualquer dúvida se apagou. "Vim porque você está envelhecendo, e eu preciso cuidar de você." O pedido não era obrigação, era uma escolha. Leonor, com as mãos trêmulas de quem costurou muitos dias, aceitou. Não era troca, era restituição. A mulher que a vila conhecera como viúva e voluntária, agora recebia cuidado. A comunidade, assistindo à cena, calou-se em respeito. Anos antes, quando Leonor segurara o corpo miúdo no colo, e noutra mão a chuva parecia dizer adeus, ninguém poderia ter previsto que a menina traria de volta não só carinho, mas também vidas que seriam entrelaçadas. Joaquim, que acompanhara a visita com orgulho tranquilo, viu sua filha colocar o bebê no colo da avó, e por um instante parecia que todo arrependimento e esforço ganharam sentido. O homem que em outros tempos se escondeu, tornou-se testemunha daquilo que a constância pode fazer. A partir daquele ponto, a vida seguiu num ritmo de compaixão recíproca. Cecília e seu marido ajudaram a organizar a casa. O menino brincou no terreiro, correndo entre as mesas. Leonor recuperou um pouco de vigor ao sentir o cuidado de quem a acolhera. Sentia-se cuidada sem deixar de cuidar, pois havia sempre alguma linha que precisava de conserto. O final daquela jornada, se é que se pode chamar fim a um ciclo de cuidado, não foi um espetáculo, mas uma sequência de convenções humanas. Jantares compartilhados, cerimônias simples, visitas de amigos da vila. Aquele que outrora fora boato, tornou-se história contada com orgulho. O que antes fora suspeita, transformou-se em exemplo de que pequenas decisões acumuladas podem mudar destinos. Ao refletir sobre tudo aquilo, o narrador não pretendeu mitificar o que aconteceu. Não houve milagre sem trabalho. O que houve foi algo talvez mais raro, a persistência de um coração que escolheu permanecer. Leonor não salvou o mundo, salvou alguém, e por isso ajudou a salvar parte do mundo que a cercava. Não foi promessa divina que fez a transformação, foi tempo doado e presença mantida. No largo da vila, as pessoas que assistiram àquela transformação
começam a contar a história como lição. Amar custa tempo. Ação sem burocracia muitas vezes fere. Lei e misericórdia podem caminhar juntas, quando há honestidade em ambos os lados. E quando as crianças do orfanato cresceram, muitas delas trouxeram o mesmo espírito para suas casas. Olhar o vizinho, manter a presença, costurar o que se rompe. Se há algo de verdade incontestável nessa história, é que uma vida dedicada a pequenos atos, preparar uma sopa, remendar um casaco, ler em voz alta, tem um alcance que ultrapassa nossas contas. O ato de doar tempo ao orfanato não foi uma nota fiscal nem uma intervenção midiática. Foi o tecido com o qual se cobriu uma menina para que ela pudesse um dia cobrir outra. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa crer que o amor prático transforma vidas. Inscreva-se para ouvir outras histórias de esperança e, se puder, procure apoiar um orfanato ou projeto local. Muitas vezes o que falta não é dinheiro, é presença.